Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos aqui nossa quarta e penúltima parte da aula de processo administrativo. Eu fiz questão, gente, de especializar as aulas para não ter uma visão maior. Então a gente estudou na primeira aula aquela parte lá das noções introdutórias, não é isso? Aí partimos para a segunda parte, que é a maior de todas, que é do planejamento. Vimos a organização. Agora a gente vai falar o quê? Da direção. Direção, cara, direção. Vamos direto ao assunto. Olha aqui o processo administrativo, né? Nós sabemos que isso aqui é um ciclo, né? É um ciclo. Você planeja, você organiza, agora você vai dirigir. Troca a palavra dirigir por liderar. Exatamente. Pensa comigo. O cara já sabe o que quer. Não é isso? Tem os objetivos aqui. Ele se organizou. Arrumou a estrutura organizacional, coordenou as atividades, dividiu as tarefas, fez a departamentalização, enfim, ele organizou. Agora, ele, na função dele, do processo de administrar, ele vai ter que liderar as pessoas, conduzir as pessoas para atingir os resultados. Então, direção, ele está um link, cara, estritamente vinculado ao planejar. Como assim? Ele vai liderar toda a estrutura com base sempre no foco daquilo que está previsto. Quais são os resultados? Então, quais são as funções da direção? Dirigir os esforços para um propósito comum. Parte de comunicação. Essa parte de comunicação aqui, lá no processo organizacional, ele deu um destaque. Motivar as pessoas, liderar. Pronto, está aqui. Então aqui, na verdade, ele vai estar executando de fato o planejamento. Ele vai estar fazendo. Seria o do PDCA. Então está aqui o cara liderar, dirigir. Isso aqui é a função do dirigir. Ou seja, professor, de conteúdo aqui, o que tem de conteúdo? Cara, esse assunto liderar, você vai ter que saber as principais técnicas de liderança, os principais principais autores que escreveram livros, Teoria X, Teoria Y, Fatores Higiênicos de Heisberg, McGregor, Teoria X e Y, vamos ter aí Peter Singer, né? Empowerment, ou seja, todos aqueles caras que a gente estuda lá na aula de gestão de pessoas. Tá? Então aqui, para você ficar sabendo, para você saber, lembra da aula de organização? Que a gente explicou para vocês? Olha só, você vai ter que fazer um complemento. Então esse complemento, cara, vai ser lá na aula que você vai ter que estudar, lá na aula de teorias de liderança, que o professor tem gravado. Tá? Teoria de liderança vai completar o assunto teórico daqui. Como que a gente colocou lá na organização, para você estudar estrutura organizacional, aqui há necessidade de você fazer um super reforço pedagógico e estudar nossa aula lá de liderança, cara. Liderança. Pronto. Liderança aí, a parte aqui de estrutura organizacional. Com isso, eu garanto para vocês que vocês vão estar em altíssimo nível. Eu não consigo enxergar alternativas para o examinador elaborar questões na qual você não esteja preparado. Ok? Bacana. E no final você tem o controlar, que o controlar é exatamente você verificar aquilo que foi executado com aquilo que foi planejado. Essa é a função básica do controlar, né? Então o papel da direção é acionar e dinamizar a empresa, né? As pessoas, como é que vai ser conduzida. A direção está relacionada com a ação, com colocar-se em marcha e tem muito a ver com as pessoas. Ela está diretamente relacionada com a atuação sobre os recursos humanos da organização. A direção é a função administrativa que se refere às relações interpessoais dos administradores em todos os níveis da organização e dos seus respectivos subordinados. A direção é a função administrativa, você já sabe disso, que é a terceira, planejar, organizar e dirigir, que se refere às relações interpessoais entre as pessoas. Você vai liderar as pessoas.
dos administradores. Você sabe que na administração você tem quem administra e quem executa em todos os níveis da organização e seus respectivos subordinados. Relacionado com a maneira como se motiva, se influencia as pessoas com os objetivos. Então aqui o cara está tete a tete, cara. Aqui ele tem que motivar, tem que inspirar as pessoas para os resultados. É uma parte fundamental. Significa interpretar os planos elaborados para o entendimento das pessoas, dando instruções e orientações de como executá-los, eliminando dúvidas e mal-entendidos, além de motivar e incentivar para alcançar os objetivos. Então está aí para vocês. Então, para vocês terem uma ideia, a abrangência da direção. Vamos lá. Então, liderança é quem que vai liderar? Liderança é quem vai liderar, a direção é quem vai liderar a organização. Então, quem que vai exercer a direção? Você tem 3 níveis, 3. No institucional, o cara que vai fazer a direção é o diretor. O cara que vai fazer a direção no intermediário é o gerente. E o cara que vai fazer a liderança, a direção lá no operacional vai ser o supervisor. Então, falou de supervisão, gerente e direção, você sabe que o cara está se referindo à direção. Tá certo? Aqui estão os cargos, né? Abrangência, o diretor, ele vai motivar, inspirar, liderar toda a organização. O gerente, de cada departamento. Do supervisor, de cada grupo de pessoas colocadas à sua disposição. Pronto, então tá aí uma coisa para vocês aí, né? Professor, e aí? Então, e aí é muito simples. Este assunto é um assunto relacionado à gestão de pessoas. Lá na gestão de pessoas, que irá informar as principais técnicas de liderança, de motivação das organizações. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um reforço pedagógico, tá, lá da gestão de pessoas e assistir a nossa aula de estilos de liderança. Tá, uma aula boa, gostosa, você vai gostar demais. Ok? Vamos lá, encerramento, eu quero falar de Jean Piaget. Olha, minha profissão, né? Professor. Professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Fantástico, né? Fortíssimo abraço, fique com Deus e até a última parte do controle que eu volto já já. Fui!